Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou residente do terceiro ano do Serviço de Neurocirurgia da Unicamp e dando continuidade ao nosso esquema de aulas, hoje a gente vai falar sobre Safe Entry Zones para o tronco encefálico. Na nossa última aula, então, a gente teve a anatomia de superfície do tronco, então eu trouxe aqui essas imagens só para a gente relembrar alguns pontos que são bem importantes. Lembrando que o tronco é dividido em três porções: mesencéfalo, ponte e bulbo ou medula oblonga. Então, na primeira imagem à esquerda, a gente consegue ver visão anterior do tronco encefálico, a divisão dos pedúnculos com a ponte, marcando a divisão do mesencéfalo com a ponte, substância perfurada posterior, caudos mamilares, saindo da região mais medial dos pedúnculos cerebrais, a saída do terceiro nervo, vindo pelo sulco ponto mesencefálico da região posterior, a gente tem o troclear, quarto nervo, saindo aqui na região anterior da ponte, o quinto, mas aqui na transição ponte-bulbo, a gente vai ter o abducente, complexo 7, 8. Teremos aqui, então, o trato cortical, o trato corticoespinhal, né, as pirâmides, entre elas a fissura mediana anterior, mais abaixo ao nível da decussação das pirâmides. Aqui temos a oliva bulbar, à frente dela a gente vai ter o sulco lateral anterior, atrás dela o sulco lateral posterior. Do sulco lateral anterior a gente tem a saída do hipoglosso, 12º nervo, e do sulco lateral posterior a gente vai ter a saída do nono, do 10º e 11º nervos cranianos. Agora uma visão posterior, então a gente vai ter também a divisão entre mesencéfalo, ponte, bulbo. Mesencéfalo, a gente vai ver aqui atrás a placa quadrigeminal, os folículos, o corpo pineal, os folículos superiores, folículos inferiores. A gente vai ter a saída do quarto nervo, a gente vai ter o véu medular superior, véu medular inferior, e aqui a fossa romboide, o assoalho do quarto ventrículo. As principais estruturas do assoalho do quarto ventrículo importantes para a aula em questão, a gente vai ter então a eminência medial e os colículos superiores, as estrias medulares, o trígono do hipoglosso, o trígono do vago e o óbex. Aqui, então, a gente vai ter o sulco limitante dos dois lados, fóvea superior, fóvea inferior e a área vestibular. Aqui na imagem da direita, a gente vê, então, de novo, a fossa romboide do quarto ventrículo. A gente vê o pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior. E aqui abaixo do quarto ventrículo, a gente vai ver o óbix, a fissura, o sulco mediano posterior, tubérculo grácil e tubérculo cuneiforme. São as principais estruturas da anatomia superficial que a gente tem que lembrar para começar a entender aonde serão as zonas de entrada segura para o tronco. Lembrando que o tronco é uma estrutura limitada anteriormente pelo clivus e posteriormente pelo cerebelo, lateralmente pela parte petrosa do osso temporal e superiormente pelo diencéfalo. Então, agora, voltando ao tronco, o tronco é uma estrutura formada por outras três estruturas, que são o mesencéfalo, ponte e bulbo, e estas são subdivididas em porção ventral e dorsal. No mesencéfalo, ele é dividido em três porções: a parte ventral, ou a base do mesencéfalo, que são os pedúnculos cerebrais, a parte central, ou tegmento, e a parte dorsal, ou teto, que é a placa quadrigêmea. Lembrando que a divisão superior é pelo sulco entre o trato óptico e o pedúnculo cerebral, e da ponte pelo sulco ponto mesencefálico. Já a ponte e o bulbo, ambos têm duas porções, a porção ventral e a porção dorsal. Lembrando que a divisão entre porção ventral e dorsal ocorre no nível do leminisco medial. Como a gente consegue ver aqui na imagem inferior à direita, um corte sagital do tronco, que a gente consegue ver, então, mesencéfalo, ponte, bulbo, e na região de ponte e bulbo a gente consegue ver o leminisco medial, que está diferenciando entre porção anterior
de ponte bulbo e porção posterior de ponte bulbo. Quanto à vascularização, lembrar que, principalmente, né, são mais do que uma artéria que é responsável pela vascularização dessas estruturas, mas principalmente mesencéfalo e superfície tentorial do cerebelo, artéria cerebelar superior, ponte e superfície petrosa do cerebelo, a áica e as perforantes da basilar, e medula, bulbo e a superfície suboccipital do cerebelo pela paica. Começando então agora no mesencéfalo, uma revisão do mesencéfalo, das principais estruturas num corte transversal, no corte axial do mesencéfalo, a gente tem então a divisão de três porções: anterior, central, posterior. Em anterior, em vermelho, dividida da porção central pela substância negra, e a porção central em azul, dividida da porção dorsal em verde ao nível do aqueduto cerebral. Na porção anterior, a principal estrutura que a gente tem, então, é o trato córtico espinhal, aqui em amarelo, e a saída do terceiro nervo do óculo motor, na porção mais medial. Vindo aqui para trás, um corte ao nível do colículo superior, a gente vai ter, então, na porção mais inferior do colículo superior, à frente do aqueduto, a gente vai ter o núcleo do terceiro nervo. Na porção à frente do colículo inferior, à frente do aqueduto, na porção mais inferior do colículo inferior, a gente vai ter o núcleo do quarto nervo. Então, teremos aqui atrás os colículos, à frente do colículo teremos o aqueduto cerebral, e do aqueduto cerebral para frente a gente vai ter, então, estruturas muito importantes que não devem ser lesadas. A gente vai ter ao redor do aqueduto cerebral a substância cinzenta periaquedutal, responsável por produção de endorfinas endógenas, associada à modulação de dor. Na linha média, temos o lemnisco, o fascículo longitudinal medial, responsável pelo movimento conjugado dos olhos. A lesão dele pode levar a oftalmoplegia internuclear. À frente, teremos o núcleo do quarto e o núcleo do terceiro. Numa visão lateral do tronco, então, do mesencéfalo, a gente vai ter, mas na porção ventral, a gente vai ter os pedúnculos cerebrais. Teremos abaixo do corpo geniculado medial, teremos o sulco mesencefálico lateral. O sulco mesencefálico lateral fica escondido pela veia mesencefálica lateral. E na região dorsal, a gente vai ter os folículos superiores e inferiores. A gente pode observar que no sulco ponto mesencefálico temos o trajeto do quarto nervo. No mesencéfalo, então, temos descritas essas quatro safe entry zones: a área perioculomotor, ou a zona mesencefálica anterior, sulco mesencefálico lateral, e supracolicular e infracolicular, e também tem a descrição do intercolicular. Para acesso de lesões na região ventral no mesencéfalo, a gente tem descrita a safe entry zone da área perioculomotor ou zona mesencefálica anterior. Nessa imagem, é esse número 1, aqui em verde, é uma janela pequena, delimitada superiormente pela artéria cerebral posterior e inferiormente pela artéria cerebelar superior, medialmente pela saída do óculo motor ou pela basilar, e lateralmente pelo trato piramidal, como a gente pode lembrar, o trato piramidal do pedúnculo cerebral. Essa incisão é feita no pedúnculo cerebral, uma incisão vertical de aproximadamente 2 a 4 milímetros. Para acesso de lesões na região central e dorsal do mesencéfalo, a gente vai ter as central zones da região intercolicular. Nessa região são descritos três tipos de incisões. Na primeira figura, a gente consegue ver a incisão descrita como supracolicular, uma incisão transversal acima do colículo superior, abaixo do corpo da pineal. Aqui na seta de baixo a gente vê a incisão infracolicular, uma incisão que é feita imediatamente abaixo do colículo inferior, mas acima do troclear.
E também é descrito uma incisão intercolicular, que é uma incisão vertical na linha média. Lembrando que qualquer uma das três, o nosso limite anterior vai ser o aqueduto cerebral, para não lesar substância cinzenta periaquedutal, fascículo longitudinal medial, núcleo do terceiro e núcleo do quarto. Para acesso de lesões também centrais ou posterolaterais, a gente vai ter a safe entry zone do sulco mesencefálico lateral. Para identificar o sulco mesencefálico lateral, a gente identifica primeiramente a veia mesencefálica lateral, que estaria escondendo o sulco mesencefálico lateral, e o sulco mesencefálico lateral é uma pequena janela delimitada anteriormente pelo pedúnculo, posteriormente pelo tegmento, superiormente pelo corpo geniculado medial e inferiormente pelo troclear ou pelo sulco ponto mesencefálico. Aqui uma visão com secção da peça mostrando então as principais estruturas. Aqui o sulco mesencefálico lateral, lembrando que o sulco mesencefálico lateral ele está ao nível do leminisco medial interiormente ao tronco. Temos aqui o trato córtico espinhal, posteriormente colículo superior e inferior, e lembrando que núcleo de terceiro ao nível do colículo superior, núcleo do quarto ao nível do colículo inferior, à frente do aqueduto. Mais uma imagem representando também os acessos na imagem superior direita. A gente vai ter uma visão anterior do mesencéfalo. Em tracejado, teríamos a safe entry zone da zona mesencefálica anterior, ou perióculo-motor. Lateral, a saída do terceiro, medial ao trato córtico espinhal, abaixo da artéria cerebral posterior e acima da artéria cerebelar superior. Para lesões posterolaterais, a incisão no sulco mesencefálico lateral, abaixo do corpo geniculado medial e acima do troclear. E em regiões posterior, temos aqui tracejado o acesso intercolicular, podendo ser também o supracolicular e o infracolicular. Indo agora para a ponte. A ponte, então, também teremos 4 safe entry zones descritas. Para acesso a lesões anteriores, teremos acesso supratrigeminal, peritrigeminal de zona pontina lateral. E para dorsal, a gente vai ter os acessos nos triângulos suprafaciais ou infrafaciais e também o interfacial. Uma pequena revisão aqui da anatomia da ponte, então, com o corte ao nível do colículo superior. O que é o colículo superior? O colículo superior é uma estrutura que a gente consegue ver com uma eminência no assoalho do quarto ventrículo, formado pelo trajeto do sétimo nervo e pelo núcleo do sexto nervo. Essa imagem é muito importante para a gente ver que o colículo facial, a gente vai ter o trajeto do sétimo nervo do facial, que passa ao redor do núcleo do sexto nervo, o abducente. Na região anterior da ponte, lembrando que anterior e posterior divididas pelo leminisco medial, temos aqui então a porção anterior da ponte e em amarelo o trato córtico espinhal na ponte. Agora indo para a safe entry zone. Aqui na imagem à direita a gente pode ver o número 1, descrito como a safe entry zone supratrigeminal. Essa descrição, na verdade, tem mais do que uma descrição para o nome supratrigeminal e peritrigeminal. Então, o acesso supratrigeminal tem 2 descrições, ambas acima da saída do quinto nervo, por isso que é supratrigeminal. Porém, uma é descrita ao nível sagital da saída do terceiro nervo, medialmente ao trato córtico-espinhal, e a outra seria imediatamente acima do trigêmeo, que ficaria lateral ao trato córtico-espinhal. O acesso peritrigeminal também tem mais do que uma descrição. O acesso peritrigeminal, uma descrição seria entre o quinto e o sétimo nervo, ao nível sagital da saída do quinto nervo, mas o acesso peritrigeminal seria uma janela de alguns milímetros ao redor da saída do trigêmeo. Então, existe o supratrigeminal
na saída do trigêmeo, o peritrigeminal, onde fica imediatamente anterior à saída do trigêmeo, e a peritrigeminal, que também pode ser chamado de zona pontina lateral, que ficaria exatamente aqui onde está o número 2, entre a saída do quinto e do sétimo nervo. Para lesões na região posterior da ponte, a gente tem os acessos, que são descritos como supracolicular, infracolicular e intrafacial. A gente vai ver aqui na imagem em D, uma imagem posterior. Aqui a gente consegue ver a representação do colículo facial. Lembrando, então, que o colículo facial é formado pelo núcleo do quarto, pelo sexto nervo e pelo trajeto do nervo facial ao redor dele. Então, aqui temos o colículo facial. Os acessos de Seyfried zones aqui seriam acima e abaixo do colículo facial. Acima seria no triângulo suprafacial ou supracolicular, uma região triangular delimitada medialmente pelo sulco mediano, lateralmente pelo pedúnculo cerebelar superior e inferiormente pelo colículo facial, que teríamos o acesso supracolicular, e o acesso no triângulo inferior seria um acesso abaixo do colículo facial, um triângulo formado um triângulo limitado medialmente pelo sulco mediano, superiormente pelo colículo facial, inferiormente pela estria medular. Outro acesso descrito também é o interfacial. Aqui, na verdade, a gente tem dois tipos de descrições. Temos o interfacial, que seria uma incisão na linha média entre os dois colículos faciais, e temos também descrito uma incisão no sulco mediano, que seria uma incisão mais acima, que ficaria entre os dois triângulos suprafaciais. Esse acesso é descrito por causa que há uma menor densidade de fibras e núcleos nessa região. Lembrando que esse acesso aqui, o núcleo facial não é o único núcleo que a gente tem aí muito importante, então não é uma, não são acessos que a gente faz sem neuromonitorização. Mais uma imagem da ponte, mostrando então, aqui na imagem à direita, as duas descrições do acesso supratrigeminal. O primeiro seria o nível sagital do terceiro nervo, medialmente ao trato córtico-espinhal. O outro seria imediatamente acima da saída do quinto, lateralmente ao trato córtico-espinhal. Um acesso peritrigeminal imediatamente anterior à saída do trigêmeo, ou, com uma outra descrição, peritrigeminal ou zona pontina lateral, entre a saída do quinto e a saída do sétimo, nessa pequena janela. Para lesões posteriores, então, temos aqui o assoalho do quarto ventrículo, a gente consegue ver a eminência medial e os colículos superiores. Abaixo do colículo superior, a gente vê a estria medular. Então, no triângulo formado acima do colículo superior, teríamos o acesso supracolicular, abaixo do colículo inferior, o acesso infracolicular, e na linha média, o acesso pelo sulco mediano ou interfacial. Agora, falando da ponte, do bulbo da medula oblonga, é descrito como a região do tronco de maior dificuldade de acesso devido à alta densidade de núcleos. Aqui a gente vai ter acesso às lesões chamadas de lesões de junção cérvico-medular. E também temos algumas Seyfried zones descritas. Anteriormente, ao bulbo, a gente vai ter que o trato córtico-espinhal, ele está mais na região mais medial, na região anterior do bulbo. E a gente tem descrito três tipos de acesso em relação às olivas. Na primeira imagem aqui à direita, a gente consegue ver, então, temos as pirâmides, ou seja, o trato córtico-espinhal, aí temos o sulco lateral anterior, oliva, sulco lateral posterior. Do sulco lateral anterior, a gente vai ter a saída do 12º nervo, o hipoglosso. Do sulco lateral posterior ou sulco retroolivar, a gente vai ter a saída do 10º e do 11º nervos. Então, para acesso de lesões na região anterior, a gente vai ter o acesso pelo sulco pré-olivar ou pelo sulco lateral anterior, que é entre a oliva e a pirâmide.
abaixo da saída do 12º nervo e acima das raízes de C1, aproximadamente ao nível da decussação das pirâmides. O outro safe entry zone seria no sulco retroolivar ou no sulco lateral posterior. Esse acesso seria imediatamente à frente da saída do nono, do 10º nervos cranianos. E também é descrito um acesso transolivar, que seria através da oliva. Para lesões da região posterior, a gente tem descrito o safe entry zone pelo sulco mediano posterior, lembrando que aqui nessa região é onde há a maior densidade de núcleos e fibras do tronco encefálico, então é a região mais delicada e mais difícil acesso. Nessa imagem a gente consegue ver então que o acesso de lesões nessa região é feita pela linha média, no sulco mediano posterior, imediatamente abaixo do óbix. E aqui na imagem à esquerda a gente consegue ver também uma visão anterolateral do bulbo, onde a gente consegue ver as pirâmides, a oliva, imediatamente anterior à oliva, o sulco lateral anterior, ou acesso pré-olivar, transolivar, e no sulco lateral posterior, o acesso pós-olivar. Essa imagem aqui eu coloquei só para a gente rever os nomes e a localização e os acessos, porque realmente é uma aula muito densa, com muito nome, então é bom ter alguma coisa que a gente consiga olhar por cima em forma de esquema. Então, nas primeiras imagens aqui de cima, a gente tem o mesencéfalo, lembrando que o mesencéfalo é dividido em região anterior, central e posterior. A região anterior e central são divididas pela substância negra, e central e posterior dividida pela aqueduto cerebral. E os principais acessos a gente vai ter o perióculo motor, na primeira imagem, um acesso que é feito lateral ao terceiro nervo, medial ao trato córtico-espinhal, abaixo da artéria cerebral posterior e acima da artéria cerebelar superior. Teremos o acesso posterolateral no sulco mesencefálico lateral, lembrando que o sulco mesencefálico lateral fica abaixo da veia mesencefálica lateral, é uma pequena janela delimitada superiormente pelo corpo geniculado medial e inferiormente pelo troclear. O acesso à região posterior, na região intercolicular, lembrando que pode ser supracolicular, intercolicular ou infracolicular. Como limite anterior, o aqueduto cerebral para evitar a lesão de terceiro, quarto nervo e do fascículo longitudinal medial responsável pelo movimento conjugado dos olhos. A ponte, então, dividida em duas porções, porção anterior e posterior, divididas pelo leminisco medial. Para lesões na região anterior, temos descrito os acessos supratrigeminais, em duas descrições, o que fica medial ao trato córtico-espinhal, imediatamente abaixo da saída do terceiro nervo, e o que fica lateral ao trato córtico-espinhal, imediatamente acima do quinto nervo, e o acesso peritrigeminal, também com três descrições, na verdade, uma que seria a mesma do supratrigeminal, o peritrigeminal que seria imediatamente anterior à saída do quinto nervo, e o peritrigeminal ou zona mesencefálica ou zona pontina lateral, que seria entre o quinto e o sétimo nervo. Para acesso de lesões na região posterior, a gente vai ter, então, o acesso na linha média pelo sulco mediano ou interfacial, e teríamos o acesso acima do colículo facial, o supracolicular, ou abaixo do colículo facial, o intercolicular. Lembrando que o colículo facial é uma estrutura formada pelo núcleo do sexto nervo e pelo trajeto do nervo facial. E para acesso de lesões do bulbo, a gente tem que lembrar também que o bulbo também é dividido em porção anterior e posterior, divididas pelo leminisco medial. Para lesões anteriores, a gente vai ter o acesso pré-olivar, o acesso no sulco lateral anterior, abaixo do hipoglosso e acima das raízes de C1, o acesso transolivar, ou pela zona olivar, e o acesso pós-olivar, ou pelo sulco lateral posterior, ventral à saída do nervo do nono e do 10º nervo. Para lesões da região posterior, a gente vai ter o acesso pelo sulco mediano posterior e imediatamente abaixo do óbix. Lembrando que para qualquer tipo de abordagem neurocirúrgica na região do tronco, é indispensável neuromonitorização.
Para fazer essa aula, os principais artigos que eu usei foram esses dois, o artigo do Houghton e do Spätzler e algumas imagens desses dois livros. Obrigado.